Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Clarindo e estou aqui mais uma vez para falarmos sobre a chamada de Deus para Abraão. Mas antes de entrarmos na palavra, vá lá no meu canal, se inscreva lá, assine as notificações para que o próximo vídeo também possa chegar no seu smartphone, no seu computador, ou seja, no seu YouTube. Pois bem, vamos à palavra, livro de Gênesis, capítulo 12. Lembrando que no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o chamado e as promessas de Deus para Abraão. E neste segundo vídeo eu quero trazer uma aplicação mais pessoal para as nossas vidas sobre esse chamado. Eu compreendo que nós também somos uma espécie de Abraão. Nós que fomos chamados por Deus, você que foi escolhido, eleito por Deus, também é uma espécie de Abraão. Mas vamos fazer a leitura? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu quero trazer isso aqui como uma aplicação pessoal. A chamada de Deus para Abrão, que aqui ainda é Abrão, Abraão vai ser após um processo, assim como nós, quando chegamos a Deus, nós passamos por um processo para que Cristo seja formado em nós. Abraão também passou por esse processo, até que ele foi chamado de Abraão por Deus. Mas observe a caminhada dele. Quando Jesus ele começa a anunciar o Evangelho, a primeira mensagem que Jesus prega é a seguinte: arrependei-vos, pois já está entre vós o reino dos céus. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta palavra arrependimento, ela do grego vem de metanoia, ou seja, não é apenas eu dizer me perdoa, Senhor, implica nisso também, mas também está dizendo de uma mudança radical de mente, aonde a minha mente é totalmente transformada pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Paulo vai dizer isso, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos amoldeis a esse século, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com Abraão? Tudo. Porque, observe, Deus vai falar com Abraão. Abraão, você vai fazer uma viagem geográfica, ou seja, vai sair de um país e ir para outro país. E às vezes a nossa chamada não implica em fazer uma viagem geográfica, ou seja, você não sai da sua casa, mas de uma forma espiritual e de uma forma cultural nós vamos sair de muitas coisas. E depois ele diz assim: sai da tua parentela. Ele vai dizer assim: rompa com os costumes da tua parentela. A parentela de Abraão era um povo idólatra. Então Deus está falando: você vai parar de servir a esses deuses estranhos para servir só a mim, um único Deus. O Shema, ouve Israel, ouça Israel, Deus é único, é o Shema. Então o primeiro quesito do chamado de Deus para Abraão é esse: rompa com os costumes da tua família. Que costumes eram esses? A idolatria, os costumes mundanos. E isso implica muito com o nosso chamado. E depois está falando da casa do teu pai. Ele fala, não é romper amizade com o pai, não era isso. É sair debaixo do governo do pai dele. Naquele tempo era um sistema patriarcal, ou seja, enquanto o pai vivesse, todos os filhos andavam segundo a vontade do pai, vivia debaixo do governo do pai, e aquilo que o pai dizia, estava dito. Um outro sim, quando esse pai morria, o filho mais velho assumia essa família, se tornava o patriarca. Deus estava dizendo: você vai sair desse sistema patriarcal e nós vamos começar uma outra família, nós vamos começar uma outra caminhada, um outro povo. Então essa chamada também é para nós, porque Deus fala: sai debaixo desse governo, que é um governo às vezes mundano, por mais que os nossos pais sejam bênçãos, mas também é um governo muitas das vezes mundano. E Deus está falando: sai debaixo desse governo e entra para o senhorio de Cristo Jesus. Um outro sim da chamada de Abraão, que quando Deus diz: sai-te da tua terra, isso do hebraico vem do lerlechá. O que é isso? É sai para ti mesmo. É uma caminhada agora aonde Abraão vai conhecer Abraão. É uma caminhada onde Abraão vai conhecer verdadeiramente o coração de Abraão. Ou seja, ele vai conhecer as suas limitações, ele vai conhecer
os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ele vai conhecer tudo a respeito dele. E talvez você fale, eu não compreendo isso. Observe que quando você vem para Cristo, você começa uma caminhada e Cristo nos coloca em alguns lugares. Cristo faz com que nós passemos por alguns lugares e nesses lugares nós começamos a descobrir verdadeiramente todo o nosso potencial. A maioria é relativa das pessoas. Elas começam a dizer os testemunhos de quando elas vieram para Cristo, como elas descobriram que elas tinham dons, talentos, potenciais. Então, a caminhada de Abraão, além de ser uma caminhada geográfica, é uma caminhada para o interior dele. A caminhada com Cristo é uma caminhada para o nosso interior. Todas as pessoas, elas mudam por quê? Porque elas começam a caminhar também para o seu interior. Elas começam a entender o estilo de vida que elas têm, elas começam a entender o comportamento que elas têm, os pensamentos que elas têm, que não corresponde com a verdade de Cristo. Abraão vivia uma vida que não correspondia com aquilo que era a vontade de Deus para a vida de um homem. E Deus falou, sai, eu vou te ensinar um novo modelo de vida. Quando Cristo se revelou a você, ele estava dizendo, sai deste governo, sai deste modelo de vida, sai desse padrão de vida e vem comigo que eu lhe mostrarei um novo modelo, um novo padrão, uma nova estrutura. E nesse lugar nós construiremos. E o interessante é que se você ler o capítulo todo de Gênesis 12, no versículo 10, Abraão, ele vai chegar exatamente no lugar que Deus tinha para ele. Só lembrando que quando Abraão começa a caminhada, ele não sabia para onde ia. Nós sabemos, você tem a Bíblia. E aí quando você faz uma viagem, geralmente você sabe para onde você vai. Abraão não. Abraão saiu andando errante e recebendo as informações de Deus para a terra que mostraria, que ele deveria ir. Quando ele chega na terra de Canaã, o Senhor vai lhe aparecer, no versículo 7 diz assim, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, está no lugar certo, está no lugar exato. Só que tem um pequeno problema isso aqui. E observe o que o versículo 10 diz. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Deus chamou Abraão para começar algo do zero. Deus não chamou Abraão para dar continuidade a nada. O chamado de Abraão significa, com você, Abraão, eu vou começar algo do zero. Eu sei que algumas pessoas recebem o chamado para dar continuidade a alguma coisa. Josué, ele recebeu o chamado para dar continuidade ao que o Moisés estava fazendo. Moisés retira o povo do Egito para trazer a terra de Canaã. Quando está próximo de Canaã, que falta apenas atravessar o rio Jordão, Deus recolhe Moisés e chama Josué e coloca Josué para dar continuidade do que Moisés está fazendo, porém agora em um tempo novo. Abraão não. Abraão, Deus chama ele para começar algo totalmente novo. Inclusive, a terra que Deus está dando para ele é um deserto amaldiçoado que tem fome. E Abraão não compreende isso e vai ao Egito. Pois bem, depois Deus traz Abraão de volta para a terra. E quando Abraão chega na terra de Canaã, que continua um deserto, continua tendo fome, porém agora vai acontecer algo inusitado. Abraão tinha obedecido à voz de Deus, porém não da forma que Deus falou. E na viagem dele, ele trouxe um sobrinho chamado Ló. E a palavra Ló significa véu. Por isso que quando Abraão chegou na terra, ele viu apenas a fome, ele viu apenas a escassez, ele viu apenas o deserto. Quando houve um desentendimento e Ló foi embora, ou seja, o véu foi retirado das vistas de Abraão, Abraão pôde perceber que mesmo naquele deserto, em Deus havia suprimento necessário para transformar todo aquele deserto. Compreenda, por mais que Deus te colocou em um deserto, por mais que a tua vida está em um deserto, em você já tem a vida de Deus. E a vida de Deus que está em você vai fazer com que todo o seu deserto floresça em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha convicção que Deus já colocou em você tudo o que você precisa para mudar a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo. Pode edificar a vida de alguém. Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.